Narração de livro estipulado por Cristiane Batista. Se inscreva, agradeço. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Natureza e indústria. O processo. Não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive especificamente, genericamente, de modo algum é um polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. Que quer dizer processo, aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, absorve os materiais dela, por outro, ainda, ela lhe restitui seus resíduos, etc. Esta relação distintiva homem-natureza, indústria-natureza, sociedade-natureza, condiciona, na própria sociedade, a distinção de esferas relativamente autônomas que chamaremos de produção, distribuição, consumo. Mas este nível de distinções gerais, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si e dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. É que, na verdade, na ruidosa e obscura verdade contida no delírio, não há esferas nem circuitos relativamente independentes. A produção é imediatamente consumo e registro, o registro e o consumo determinam diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção. De modo que tudo é produção, produção de produções, de ações e de paixões, produções de registros, de distribuições e de marcações, produções de consumos, de volúpias, de angústias e de dores. Tudo é de tal modo produção que os registros são imediatamente consumidos, consumados, e os consumos são diretamente reproduzidos. Tal é o primeiro sentido de processo: inserir o registro e o consumo na própria produção, torná-los produções de um mesmo processo. Em segundo lugar, há menos ainda a distinção homem-natureza. A essência humana da natureza e a essência natural do homem se identificam na natureza como produção ou indústria, isto é, na vida genérica do homem, igualmente. Assim, a indústria não é mais considerada numa relação extrínseca de utilidade, mas em sua identidade fundamental com a natureza como produção do homem e pelo homem. Não o homem como rei da criação, mas antes como aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas ou de todos os gêneros, que é o encarregado das estrelas e até dos animais, que não para de ligar uma máquina órgão a uma máquina energia, uma árvore no seu corpo, um seio na boca, o sol no cu, o eterno encarregado das máquinas do universo. Este é o segundo sentido de processo. Homem e natureza não são como dois termos postos um em face do outro, mesmo se tomados numa relação de causação, de compreensão ou de expressão, causa-efeito, sujeito-objeto, etc., mas são uma só e mesma realidade essencial do produtor e do produto. A produção como processo excede todas as categorias ideais e forma um ciclo ao qual o desejo se relaciona como princípio imanente. Eis porque a produção desejante é a categoria efetiva de uma psiquiatria materialista, que situa e trata o esquizo como homo natura. Com uma condição, no entanto, que constitui o terceiro sentido de processo, que este não seja tomado como uma meta, um fim, nem confundido com sua própria continuação ao infinito.
O fim do processo, ou sua continuação ao infinito, que é estritamente a mesma coisa que sua paralisação bruta e prematura, acaba causando o esquizofrênico artificial, tal como o vemos no hospital, farrapo autístico produzido como entidade. Lawrence diz do amor: de um processo fizemos uma meta, o fim de todo processo não é sua própria continuação ao infinito, mas sua efetuação. O processo deve tender para sua efetuação, não para alguma horrível intensificação, para algum horrível extremo no qual corpo e alma chegam a perecer. Na esquizofrenia é como no amor, não há especificidade alguma e nem entidade esquizofrênica. A esquizofrenia é o universo das máquinas desejantes produtoras e reprodutoras, a universal produção primária como realidade essencial do homem e da natureza.